Olá, professores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a primeira formação online, Reflexões Pedagógicas nos anos iniciais, da Secretaria Municipal de Educação, com a temática Tempo de Ensinar e Aprender, Desafios da Alfabetização e do Multiletramento. Sou Laurinda Cruz, técnica pedagógica. Próximo. Apresentamos os nossos gestores e convido a técnica Edna para dar as boas-vindas. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa formação. Hoje, a nossa proposta de trabalho é abordar dois desafios desse ano letivo: a implementação do referencial curricular da Rede Municipal de Ensino e também o enfrentamento do isolamento social devido ao coronavírus. Essa imagem que eu coloquei aí é para a gente fazer uma reflexão. Nós não estamos sozinhos nessa situação. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, a Unesco, dados de 20 de março, mais de 1 milhão de crianças estão sem aulas durante a pandemia do coronavírus. Isso corresponde a 90,2% de todos os estudantes. Portanto, nós precisamos enfrentar isso juntos. Não é um momento difícil, mas é um momento de nós juntarmos nossas forças. É um momento de solidariedade, de criatividade e de flexibilidade. Deste modo, eu vou chamar a Laurinda para estar iniciando a nossa formação. Bom, complementando a fala da professora Edna, tudo passa. Não está fácil para ninguém. Este tem sido um sentimento vivido por todos nós no país, ou melhor, no mundo. Em nenhum momento percebemos que esse cenário poderia surgir e em tão curto espaço de tempo. A preocupação de todos é a falta de respostas sobre o futuro. São alguns fatores que mexem com as emoções. Professores. O próximo, professores. Existem 3 fatores essenciais no contexto escolar: a família, a aprendizagem e a escola. Precisamos fortalecer o elo entre escola e a família. Para isso, é importante a frequência na comunicação. Uma das saídas para manter esse vínculo com os nossos alunos e suas famílias é, sem dúvida, a realização da atividade não presenciais. Com todos os recursos tecnológicos disponíveis através das mídias digitais. Para dar continuidade no processo de aprendizagem dos alunos, foi preciso reorganizar as práticas, utilizando as mídias digitais e os materiais impressos durante o distanciamento social. Foi necessário, sim, a flexibilidade. Dando continuidade, os cadernos de atividades destacamos como essencial o passo a passo nas orientações dos comandos, a utilização da linguagem com clareza, com instruções bem específicas para o entendimento da família. Enfatizamos a importância do atendimento às famílias em período, em horário e uso de aplicativos. Lembrando-se que as famílias não estão alfabetizando em casa. No momento atual, estão apoiando o ambiente no contexto
de uma situação favorável, para que essa manutenção do estudo da alfabetização aconteça para quando o aluno voltar às aulas. Vale ressaltar que, embora o ensino da escrita e da leitura seja função da escola, os pais podem ajudar, e essa ajuda é muito importante para o desenvolvimento da criança. É importante a orientação do professor e que os adultos leiam de forma interativa com as crianças. Recomendam às famílias ler, pois fortalece os vínculos emocionais com as crianças. Próximo. Tudo que for feito nesse período de estudos em casa vai contribuir na alfabetização da criança e prepará-las para enquanto voltarmos à escola. O próximo. Para tanto, apresentam-se algumas orientações para o professor. A implantação do referencial curricular da REME. O documento tem, sim, algumas exigências, uma quantidade de habilidades prevista para a alfabetização. Não devemos afastar do documento e ficar focado na quantidade de habilidade. É o momento de simplificar para avançar. Nesse sentido, vale a pena pensar nos eixos que organizam o referencial. Outra proposta, na elaboração dos cadernos de atividades, com intencionalidade para atender esse processo de alfabetização. O uso de mídias digitais, as aulas da TV REME, o acompanhamento das atividades por grupos de comunicação digital, as videoaulas, a tendência e a tecnologia também estão incorporadas às rotinas escolares. Próximo. Lembrando, professor, do trabalho desse distanciamento social, nós queremos colocar uma questão. Nós pensamos repensar e adequar a prática, reorganizar o seu planejamento, considerando o referencial da REME. É preciso ter uma sequência didática e uma sistematização, pois teremos desafios de organização neste período. Informar os horários de TV para levar a programação compatíveis com as crianças dessa faixa etária, orientando os pais. Os cadernos de atividades devem ser disponibilizados para os alunos e responsáveis na forma impresso e ou na plataforma digital. Assim, os alunos e suas famílias poderão organizar o melhor roteiro de estudo. Programe as atividades aulas com intencionalidade, deixe-o iniciado de maneira bem clara e gradativamente aumente o grau de complexidade conforme o desenvolvimento dos alunos. Próximo. Quero aqui lembrar o guia de orientação aos pais e os alunos sobre a organização das rotinas diárias. Essa orientação, ela pode ser escrita, ela pode ser por áudio, vídeo, outra forma que esteja mais adequado à realidade dos alunos. Os registros das atividades, professores, serão importantes para o acompanhamento escolar e o retorno às aulas. E lembrando aqui também da parceria com as famílias, ajuda muito nesse momento. Pedir para fotografar a atividade de produção escrita, de leitura, realizada pelo aluno em casa. O registro, ele é importante para o professor acompanhar
e futuramente planejar as atividades. Nesse momento, eu passo a fala para a professora Edna. Bom, professores, é um momento que traz muita preocupação. Nós vamos refletir um pouco mais sobre esse nosso novo referencial curricular. Como vamos garantir a alfabetização dos nossos alunos com atividade à distância? Como será o retorno das aulas presenciais? O que o novo referencial da rede municipal garante como prioridade para as práticas pedagógicas? Essas são as nossas preocupações com a alfabetização. Lembrando aqui que é histórica a preocupação com a alfabetização, devido à complexidade que envolve esse processo, considerando também a extensão cultural do nosso país. Também consequência das desigualdades sociais e econômicas que algumas famílias brasileiras enfrentam. Os estudos da alfabetização, à medida que eles estão avançando, nós vamos incorporando ao nosso currículo novas abordagens. Porém, ainda não é fácil a gente desprender das nossas velhas práticas. Como diz Mortati, a alfabetização no Brasil, ela tem essa característica de estar sempre o velho e o novo ao mesmo tempo. Deste modo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa concepção de alfabetização, letramento e o multiletramento. Vamos compreender um pouquinho sobre o conceito, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de alfabetização. A partir da década de 80, os estudos de Emília Ferreiro e Teberoski, com base nas pesquisas de Jean Piaget e Vygotsky, eles têm influenciado os nossos documentos educacionais que regem a nossa prática. Durante muitos anos se pensou que a alfabetização era um processo acumulativo. Porém, esses pesquisadores mostraram que o aluno, ele é ativo no processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse conceito de alfabetização e o conceito de ler e escrever. A alfabetização envolve essas duas aprendizagens. Ler, decifrar sinais gráficos com autonomia e fluência. Compreender e interpretar textos de diferentes gêneros que circulam nas práticas sociais. Escrever, dominar as relações letra e som e compreender os funcionamentos do sistema da escrita alfabética. Produzir textos em diferentes gêneros que circulam nas práticas sociais. Esses dois ensinos já são bastante complexos, né? E tem as suas características específicas. Magda Soares, ela vem divulgando um amplo estudo nessa área, definindo a questão do que é ler e o que é escrever. Próximo. Também, nós começamos a incorporar também os nossos estudos de alfabetização, de leitura e escrita, a questão do letramento. Magda Soares também, ela chama a atenção que a escrita, ela envolve inter-relações. E o uso dessas inter-relações no contexto social. Mas não é somente esses fatores.
nós vimos cada vez mais novos estudos sendo incorporados à alfabetização. Por isso que ela chama de multifacetas, as muitas facetas da alfabetização. Nós não podemos olhar só para um lado, enquanto professor. Então, nós temos que ter vários olhares sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Alfabetização e letramento também não são as mesmas coisas, mas eles estão relacionados, considerando que a leitura ela faz parte dos usos sociais e elas podem ser aplicadas em várias práticas. Conforme está no slide, alfabetização, aquisição de uma tecnologia do sistema alfabético e ortográfico. E letramento é o desenvolvimento dessas habilidades de uso da tecnologia escrita. O letramento, ele está imergido em uma variedade de práticas que nós podemos até citar algumas. E faz parte da escola usar o contexto social para o ensino da leitura, para a criança ver o funcionamento dessas linguagens na prática. Na vida diária, nós vimos a atividade de leitura escrita através dos livros, dos jornais, das revistas, de cartazes na parede, muitas das vezes em mobílias, em ilustrações, em revistas, em vários locais que atravessam a vida cotidiana dos nossos alunos, através dos passeios, o caminho de ir para a escola, na igreja, no bairro em geral. Então, o uso prático da língua está em vários ambientes. Próximo. A partir da década de 90, os estudos de Magda Soares também, Leda Tifuri, Roxane Rojo, passam a questionar esse letramento mais voltado para a escrita, concebido dentro das instituições escolares. Deste modo, as autoras apontam que o letramento escolar, eles não estavam dando conta das complexidades culturais que envolve a realidade dos alunos. Deste modo, as autoras, elas vêm apontando em seus estudos que o letramento, ele extrapola o ambiente escolar, extrapola o gênero padrão da língua. Então, elas vêm com a modalidade do multiletramento. O multiletramento, ele aponta para a necessidade da escola contemporânea olhar para a multiplicidade cultural das populações e também para a semiótica, que constitui os textos e que informam e comunicam a sociedade. O que essas autoras apontam? Elas apontam para a necessidade de nós repensarmos o ensino da língua e também a alfabetização, passando a ter um olhar mais sensível para a pluralidade cultural e também para as novas tecnologias. Deste modo, próximo, por favor. Nós percebemos que a concepção de multiletramento, ela amplia nossas possibilidades de ensino. Elas ampliam as nossas formas de comunicação em atividades de alfabetização e leitura, através de diversos recursos que trazem textos multimodais e multissemiótico. Deste modo, nós devemos ampliar o conjunto do código escrito e discursivo e das normatizações que regem a escrita e a comunicação oral em uma comunidade.
O multiletramento também, ele proporciona o desenvolvimento também na escola sobre as ferramentas, as diversas ferramentas digitais, os vídeos, os aplicativos de mensagens, as diversas ferramentas da web, a produção autoral, utilizando para isso conhecimentos linguísticos próprio da língua portuguesa. E amplia também o nosso debate sobre o processo de alfabetização e letramento. Com isso, nós precisamos perceber, por meio da palavra multi, que existe uma variedade de inserção que nós precisamos fazer, né? Inserção prática em letramento digital, visual. Nós falamos também no nosso referencial do letramento crítico, das multimodalidades e também da cybercultura, que hoje vem exigindo de nós uma reconstrução da nossa prática. Próximo. O referencial curricular da Rede Municipal de Ensino, ele traz o ensino da leitura dividido em práticas de linguagem. Anteriormente, nosso ensino, já nos parâmetros curriculares, eles tratavam por meio de eixo. Atualmente, nós trabalhamos por meio de práticas de ensino, reportando ao ensino diante de situações de interação social e os diferentes campos de atuação. Aí nós temos no slide, do primeiro ao 5º ano, nós temos as práticas de vida cotidiana, práticas do estudo e pesquisa, artístico, literário e vida pública. Os desafios para a atuação da prática docente é sempre a partir do contexto do aluno, visando a sua compreensão da língua por meio de situações práticas, e com isso nós podemos também ampliar a partir do conceito, ampliar a compreensão de diversos gêneros textuais que circulam no meio social. Próximo. O ensino da língua portuguesa, por meio das práticas de linguagem, eles também estão dentro dos campos, os campos de atuação. Os campos de atuação, eles são divididos em campos da vida cotidiana, para campos de atuação das práticas, campos da vida cotidiana, práticas de estudo e pesquisa, práticas de artístico-literária e vida pública. Próximo. O que é o estudo dos multiletramento, da alfabetização, faz a gente refletir, enquanto educadores, né, que é cada vez mais essencial nós, enquanto escola, enquanto rede municipal de ensino, enquanto professores, né, assumir o nosso compromisso histórico de estar garantindo aos nossos alunos a aprendizagem, a apropriação da leitura e da escrita, dentro dos contextos onde eles estão. Isso requer de nós, professores, cada vez mais estudo, análise do nosso contexto, conhecer a nossa política, conhecer, ter sensibilidade cultural, ter também colaboração e interação com nossos alunos. Faz também a gente refletir que é primordial a garantia desse ensino na sala de aula. Para muitas crianças, a escola ainda é o principal pilar para a possibilidade de garantir o ensino, o avanço de todos os alunos e também a garantia de minimizar
um pouco essa desigualdade em relação à aprendizagem sobre o ensino e a leitura. Com o retorno da pandemia, nós não sabemos como os alunos irão voltar, vai estar a aprendizagem dessa criança. Mas nós temos a certeza que nós estaremos, enquanto professores, ali na escola, né, dispostos a aceitar nossos alunos, a rever os nossos processos de aprendizagem, a buscar recursos para enfrentarmos esse período difícil de distanciamento social. Eu acredito que isso já está acontecendo nas nossas escolas. Não é possível a gente perceber, saber, as redes sociais têm mostrado muitos bons exemplos de professores durante esse período. Eu acredito que nós precisamos, enquanto professores que trabalhamos com pessoas, que nós temos que acreditar nesses alunos e não medir esforços para garantir essa aprendizagem do ensino e da leitura. Próximo. Isso. Eu trago aqui alguns documentos para nós, enquanto professores, nós estamos falando de multiletramento, de letramento, nós ficamos atentos, né? Porque as nossas práticas serão norteadas pelos documentos oficiais. Então, professores, vamos ficar atentos, vamos ler o nosso referencial curricular para estar compreendendo melhor, vamos também estar acompanhando as publicações, nós temos da prefeitura, nós temos do nosso conselho municipal, nós temos o parecer, e nós temos um projeto de lei agora também. Então, para nós ficarmos atentos às normatizações, estar acompanhando, porque elas que irão nortear a nossa prática. Próximo. Agora eu passo a palavra à professora Laurinda, que vai estar passando algumas orientações para vocês. Professores, trago aqui uma atividade em continuidade à nossa formação, uma atividade à distância. Será disponibilizada uma atividade que deverá ser elaborada pelos professores inscritos na formação, com a data de devolutiva, para que comprove a participação e garanta o certificado. Posteriormente, vocês irão receber mais informações. O próximo. Também, professores, como sugestões para leitura, para o embasamento teórico, um apoio para esse momento nessa organização de trabalho, que todo mundo está trabalhando nesse distanciamento. Eu acredito que vai favorecer o trabalho de vocês, então a gente trouxe alguns livros e vocês podem estar se deliciando, com essas leituras. Próximo. Trago também as referências, do nosso trabalho, que nós apoiamos para fazer essa live. E eu quero agradecer a participação de todos e deixar o meu muito obrigado. Até a próxima. Passo para a professora Edna. Nós queremos encerrar nossa live formativa trazendo um pensamento de Paulo Freire, lembrando que, assim como os alunos, nós, professores, também estamos em constante formação, e nós também nos formamos nas nossas relações. Segundo Paulo Freire, professores, a arte de se reinventar. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor, ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador,
permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Muito obrigada, professores. Até uma próxima oportunidade.